A locomotiva infernal. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Sabemos que algumas pessoas são bastante sensitivas na questão espiritual, e algumas pessoas são tão fortes nesse quesito que acabam influenciando pessoas próximas a elas. Algumas pessoas que jamais pensariam sentir algo espiritual acabam sofrendo por estar do lado de pessoas que são muito sensíveis nessa questão. A história de hoje é sobre um casal que estava prestes a fazer a viagem de Belo Horizonte para Vitória de trem. Eles estavam bastante empolgados, pois já fazia bastante tempo que eles planejavam fazer essa viagem juntos. Por estarem bastante ansiosos, eles chegaram à estação com 1 hora de antecedência. O casal era composto por Eduardo e Cíntia. Ambos tinham 22 anos. Sobre o casal, Cíntia é que era sensitiva a questões espirituais. Eduardo não se importava muito com essa questão, mas isso não atrapalhava o relacionamento do casal. Por chegarem bastante cedo, eles acabaram encontrando com uma locomotiva um tanto quanto incomum. Naquele dia, Cynthia estava tão empolgada com seu namorado que não percebeu os espíritos que estavam ao redor deles. Eles ouvem o barulho de um trem chegando. Ficaram até espantados por saber que o trem já estava chegando. A locomotiva estava coberta por bastante fumaça. Eles ficaram impressionados, pois sabiam que aquele tipo de trem não era mais utilizado, mas de forma alguma eles perderiam a oportunidade de poder andar em um trem antigo como aquele. Eles pegam suas mochilas e entram no primeiro vagão, sentando-se em uma poltrona qualquer. O trem não permaneceu muito tempo na estação. Assim que eles se sentaram, a locomotiva deu partida. E eles acreditavam que finalmente estavam começando aquela viagem tão planejada por eles. Quando a locomotiva finalmente pega a velocidade, eles percebem que a fumaça que aquele trem soltava estava atrapalhando a visão deles pela janela, pois tudo que eles conseguiam ver era uma fumaça branca em ambas as janelas dos dois lados. Eles acreditaram que era porque estavam no primeiro vagão, acreditando que nos outros vagões a visão poderia ser bem melhor. Então eles se levantam e tomam caminho para o vagão de trás. Eles percebem que estão sozinhos naquele vagão. Uma sensação estranha toma conta dos dois, pois eles sabiam que aquele trem era conhecido e várias pessoas tomavam aquela rota todos os dias. Quando eles tentam passar para o outro vagão, eles percebem que a porta está trancada. Eles estavam bastante frustrados. Então, esperaram que algum funcionário do trem passasse, eles poderiam acompanhá-lo até o outro vagão. Passado algum tempo, um maquinista que estava na frente entra no vagão deles, mas fica assustado por ver que eles estavam lá. O maquinista pergunta quem os deixou entrar. Eles disseram que pagaram pelas passagens e ele poderia conferir o recibo com eles. O maquinista diz que não é isso, que eles realmente não poderiam estar naquela locomotiva, pois aquela era uma viagem especial e naquele dia eles não estavam marcados para viajar com eles. Eles confirmam novamente que compraram as passagens. O maquinista fica nervoso, dizendo que aquilo vai dar um problema sem precedentes. O maquinista diz que eles devem permanecer sentados, que ele vai atrás de alguém para resolver o problema deles e que de forma alguma eles devem tentar ir até os outros vagões. O casal pede que ele explique a situação, mas o maquinista continua nervoso e vai até a porta de trás do vagão e pede que eles permaneçam sentados. Passado algum tempo, um homem de terno aparece no banco da frente deles. Eles tomam um susto, pois não viram aquele homem passar. O homem os cumprimenta e pergunta quais são os nomes deles. Após a resposta,
aquele homem de terno vira os olhos por alguns segundos e diz que eles não estavam marcados para aquela viagem. Eles novamente falam que compraram as passagens. O homem de terno sorri e diz que eles não estão entendendo a situação. Aquele trem não era um trem convencional, era um trem espiritual, e eles não estavam indo para a cidade que eles planejavam. O casal sorri, achando que aquele homem lhe está pregando uma peça. Mas o homem continua sério e pede para que eles tentem ligar seus celulares. Eles tentam fazer isso, mas percebem que seus smartphones não estão ligando. O homem pergunta se eles acreditam que aquela fumaça do lado de fora é realmente toda da que aquele trem está expelindo. Ele pede que o casal estenda suas mãos até ele. Ele toca na mão do casal. Seus olhos se reviram novamente por alguns segundos. E ele diz que Cynthia é uma sensitiva muito poderosa, que a culpa deles estarem naquele trem é toda e completamente dela, e que seu namorado estaria indo junto para o inferno, tudo por conta de estar na companhia dela. Os dois ficam assustados quando ele fala que estão indo para o inferno. Ele dá um sorriso e diz que é isso mesmo. Aquele trem estava indo para o inferno e não havia nada que eles pudessem fazer para escapar daquele destino. O trem balança bruscamente e ele fala que existe uma forma, mas que era muito complicada deles conseguirem fazer. O casal ainda está relutante com aquela ideia. Eles ainda não acreditam que aquela locomotiva está indo para o inferno. Então o homem de terno desfigura o seu rosto, e a imagem que eles veem é de uma criatura horrenda, com chifres e dentes protuberantes. O casal se abraça assustado, e ele pede que eles agora entendam a situação. Perguntam se eles vão tentar cumprir a tarefa. Eles confirmam com a cabeça. Ele diz que Cynthia deve ir com ele para os últimos vagões e que Eduardo terá que cumprir 3 tarefas, uma em cada vagão seguinte. E se ele perder em qualquer uma delas, eles vão direto para o inferno com o restante daqueles espíritos. O homem de terno se levanta e oferece a mão para Cynthia. Sem muita opção, ela pega na mão dele e eles desaparecem no ar. No momento em que eles desaparecem, o maquinista volta para aquele vagão. Ele diz para Eduardo que a porta finalmente está destrancada e que ele deve prestar bastante atenção nas tarefas que lhe vão ser entregues. Eduardo pede mais alguma dica, mas o maquinista não lhe dá ouvidos e vai para a frente da locomotiva. Eduardo respira fundo e vai para o primeiro vagão. Ao entrar no outro vagão, ele percebe por que daquelas portas estarem trancadas. Parecia que era um lugar inóspito, com os vagões retorcidos, e havia outro trilho no meio do vagão. No fundo, havia uma criatura que não estava se importando com a presença de Eduardo. Aquela criatura parecia ser um demônio velho. Estava segurando um cajado e sentado na única poltrona que existia naquele vagão. Quando Eduardo vai abrir a boca, aquela criatura diz que ele sabe o que tem que fazer, que Eduardo não precisa estar dizendo para ele. A criatura diz que ele deve responder uma pergunta. Ele deve dizer o motivo de não ir para o inferno aquele dia. E ele lhe dá 3 opções. A primeira seria porque ele não merecia ir para o inferno. A segunda é porque ele merecia ir para o céu. E a terceira é porque ele tinha uma vida muito longa ainda pela frente. A criatura pede que ele escolha uma opção. Eduardo pensa por alguns instantes e ele acha que aquilo tudo é uma pegadinha, até mesmo as 3 opções. Eduardo então diz que vai ficar com a 4ª opção, que o motivo de Eduardo não ir para o inferno naquele dia é que seu nome não estava marcado para aquela viagem. A criatura
levanta o rosto na direção de Eduardo, sem acreditar que ele tinha dado a resposta correta. Encarando Eduardo, ele pega seu cajado e bate 3 vezes na outra porta. Ela se abre e Eduardo pode passar para o próximo vagão. Naquele vagão, as paredes estavam cinzas. Tudo era deformado e aparentava-se que espíritos estavam transitando dentro daquelas paredes. Outra criatura o estava esperando, perguntando se ele estava pronto para a próxima tarefa. Eduardo pergunta se ele tinha alguma opção. A criatura responde que sim, ele desistia das tarefas e iria com eles direto para o inferno. Eduardo responde que prefere realizar a próxima tarefa. A criatura dá de ombros e pega um celular que aparentava ser de Cíntia. Vamos aqui olhar as redes sociais de sua namorada. Vamos ver se ela ama você realmente como ela diz. O demônio bate no banco que estava do lado dele. Eduardo se senta e ele começa a mostrar algumas mensagens das redes sociais de Cíntia. A criatura mostra que Cíntia conversava com vários outros homens, que até mesmo mensagens e fotos picantes eram trocadas. A criatura ainda zomba de Eduardo, dizendo que no inferno ele poderia ter um chifre tão grande quanto os dos demônios. Eduardo se mantém íntegro, apesar do nó que ele estava na garganta. E ele pergunta qual era a próxima tarefa. A criatura diz que ele pode decidir deixar Cíntia naquele trem, para que ela pague pelos pecados de ter conversado daquela forma com outros homens. E na próxima estação ele iria descer e ela iria diretamente para o inferno. Eduardo pergunta se aquelas redes sociais eram mesmo de sua namorada ou era tudo inventado por aquela criatura. Aquele ser diz que mesmo sendo real ou não, ele ainda teria que decidir. Eduardo então decide ir para a última tarefa e salvar também a sua namorada. A criatura mais uma vez dá de ombros e abre a próxima porta. No outro vagão, havia um trem menor bloqueando a passagem. E ao se aproximar, aquele trem conversa com Eduardo. Aquele trem diz para Eduardo que ele vai ser o último juiz da sua viagem, que sua última tarefa era fácil e difícil ao mesmo tempo. Na lateral do vagão havia uma pequena balança. Em um dos lados tinha um pequeno saco amarrado com algo se mexendo dentro. Aquele trem diz para Eduardo que ele deveria doar 2 coisas que existiam nele, e que essas 2 coisas deveriam se igualar ao outro saco. Ele deveria pegar o outro saco vazio e colocar essas coisas dentro. Se a outra coisa continuasse mais pesada, eles estavam condenados. Se o que ele doasse estivesse mais pesado, eles também seriam condenados. Eduardo sabia que não era nada físico. Seria algo que era difícil de mensurar. Depois de pensar bastante, Eduardo pega o saco vazio, estende suas mãos e diz que vai depositar 50% de sua alegria. E os outros restantes seria 25% da sua bondade. Ele amarra o saco e coloca em cima da balança, e os 2 pacotes ficam com pesos iguais. Aquela pequena locomotiva pergunta como ele conseguiu calcular perfeitamente. Ele acredita que é uma pessoa muito alegre, então ficar com 50% de sua alegria será o suficiente para ele. E acreditava que tinha 75% de bondade, doando 25%, ele ficaria com 50%. Então ele responde que o que realmente iria valer era que ele deveria acreditar que o que ele estivesse doando seria suficiente para igualar os pacotes. A locomotiva diz que ele fez muito bem. Ele passou nas 3 tarefas, que ele poderia se sentar, pois o ônibus logo iria parar, e quando ele descesse, sua namorada estaria esperando por ele do lado de fora. O trem para lentamente,
e uma porta lateral se abre e ele pode descer daquela locomotiva. E após ele descer e a fumaça se dissipar, ele pode encontrar Cynthia, que parecia estar um vagão atrás. Eles correm, se abraçam e ela diz que estava ouvindo todas as tarefas, que se ele quisesse, poderia olhar o celular dela sem problema algum. Ele fala que não tem problema, pois os demônios tentariam enganá-lo. Logo, o verdadeiro trem chega naquela estação. Eles percebem que dessa vez é verdadeiro. Eles entram e podem terminar a sua viagem. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.